Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira lição da disciplina Técnicas de Medição do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta aula abordaremos sobre os parâmetros estatísticos para cálculo das incertezas de medição, que é um passo essencial que precede a apresentação dos resultados e que irá aferir o nível de confiabilidade dos resultados da medição. Bons estudos e vamos lá. Foi visto na primeira e segunda parte dessa lição a importância da análise estatística de uma medição e uma introdução à análise dos dados para a definição do tipo de incerteza de medição. Isso irá nos subsidiar para estabelecer o nível de confiança, o intervalo de confiabilidade dos resultados da medição. Sendo assim, neste material será apresentada uma metodologia para cálculo da incerteza de medição, que inclui desde a incerteza do instrumento até o processo de medição. Isso irá nos subsidiar para estabelecer o intervalo de confiança dos resultados da medição. Em uma aula a seguir, trataremos sobre o intervalo de confiança. Como apresentado, o resultado de uma medição envolve uma série de fatores, desde a escolha da amostra até a coleta dos dados. E para apresentar os resultados com certo nível de confiança, ao invés de se fazer uma infinidade de medidas, o que demandaria tempo e recursos, pode-se então recorrer à estatística. Foi citado que a análise estatística dos dados, os primeiros conceitos implantados foram a média aritmética e o desvio padrão. A média aritmética é o valor medido de um conjunto de medidas, a partir de um mensurado, de acordo com a seguinte relação, onde x barrado representa o valor médio e n o número de medidas e xi a cada uma das medidas obtidas. Contudo, haverá uma dispersão associada ao conjunto de medições, e essa dispersão da série de medidas ela pode ser aferida através do seu desvio padrão. A dispersão da série de medidas ela pode ser aferida através do desvio padrão ou através do desvio quadrático médio, representado pela letra sigma, onde xi é cada uma das medidas obtidas, x barrada representa o valor médio dessas medidas e o n o número de medidas realizado para aquele mensurado. A dispersão da série de medidas também pode ser aferida através do desvio padrão da média, que é uma estimativa da dispersão que será obtida em médias diferentes de diferentes conjuntos de medidas efetuadas sobre as mesmas condições, ou seja, nesse caso seriam selecionados diversos conjuntos de medições, onde xi é cada uma das medidas obtidas, x barrado representa o valor médio dessas medidas e n o número de medidas realizado para aquele mensurado. Observe que o desvio padrão da média, o sigma m, ele pode ser feito tão pequeno quanto se queira, efetuando um número cada vez maior de medidas, o que na prática vai demandar tempo e pode demandar também muitos recursos. Então, a definição da quantidade de ensaios que são feitos para aquele mesmo mensurado, ela tem que ter um equilíbrio entre a confiabilidade dos resultados e os custos envolvidos naquele processo. Como o resultado da medida é representado pela média, a incerteza ela também deve ser representada pelo desvio padrão da média, o sigma m. Além da incerteza associada ao conjunto de medidas, há a incerteza do instrumento de medição. Neste caso, na incerteza do resultado, devemos levar em conta também a incerteza do instrumento de medida. No caso aqui, o sigma c. Tomamos então como incerteza o seguinte resultado. Então, a incerteza de todo o processo será representada por sigma p, que é igual à raiz quadrada da incerteza do padrão da média, desvio padrão da média, sigma m ao quadrado, mais a incerteza do instrumento ao quadrado. Para fazer uma análise de como ficariam os resultados e uma análise estatística a partir de um conjunto de dados, vamos analisar o caso da medição de tensão em uma bateria de 9 volts. Então, considere que foi utilizado um voltímetro com incerteza de 0,1 volt e foram obtidos os seguintes valores em volts: 8,8, 9,5, 8,6, 8,9, 9,3 e 9 volts. Se lhe questionar sobre qual desses valores representa melhor a bateria, possivelmente você ficaria em dúvida sobre qual desses 6 valores melhor representaria. Em um estágio mais adiante, talvez a melhor solução, a melhor indicação para o resultado dessa bateria fosse o
valor médio desse conjunto de medidas. E neste caso, o valor médio para esse conjunto de medidas seria 9,17017 volts. Então, você não tem um único valor, você tem um conjunto de valores e o melhor valor que representa a tensão dessa bateria possivelmente seria o valor médio 9,17 volts, 9,017 volts. Contudo, o valor 9,017 volts não foi obtido para todas as medições, portanto, houve uma dispersão nos resultados obtidos e, neste caso, para representar o resultado, precisamos também conhecer a incerteza dessa medição. Então, para isso, vamos calcular inicialmente o desvio de cada medida coletada em relação à média e teremos então esses 6 valores. Então, neste caso aqui, foi calculado o desvio para cada uma a relação entre cada uma das medições e o valor médio obtido para o conjunto de 6 medições. Então, neste caso, foi obtido um desvio padrão de 0,33, ou seja, a distância típica entre cada dado e a média é 0,33. Mas como estamos representando o resultado através da média de valores, a incerteza de medição ela deve ser apresentada em função do desvio padrão da média, que neste caso possui um valor de 0,14. Portanto, o resultado da medição será 9,02 mais ou menos 0,14 volts. Então, o valor 0,14 volts ele pode ser interpretado como sendo a incerteza que se pode esperar dentro de uma determinada probabilidade se uma enésima medição viesse a ser realizada a partir dos valores, a partir dos resultados que ocorreram nas N medições anteriores. Então, a partir dos resultados que foram obtidos, desses 6 resultados, é possível estabelecer uma probabilidade dos valores seguintes a partir dos resultados anteriores. Então, tem como você fazer uma estimativa desses resultados. Mas, nesse caso, ainda falta a incerteza do nosso instrumento. E o que fazer com essa incerteza? No exemplo anterior, nós tínhamos apenas 2 componentes referentes às incertezas. Uma devido à própria medição e outra devido ao voltímetro. Então, quando uma medição possui mais de uma fonte de incerteza, a combinação de todas as fontes deve ser considerada para o cálculo da incerteza do processo de medição. Temos então a incerteza combinada, que é obtida pela raiz quadrada da soma dos quadrados de cada uma das incertezas, onde o I é uma incerteza padrão, que pode resultar tanto da avaliação da incerteza tipo A ou da incerteza tipo B. Na incerteza do resultado, devemos também considerar essa incerteza do instrumento, como foi apresentado, e essa incerteza do instrumento ela está presente no certificado de calibração do próprio instrumento. Portanto, a incerteza do resultado das medições terá uma componente referente às medições, que é representado pelo desvio padrão da média, e outra componente que é devida à incerteza do próprio instrumento. Portanto, o resultado final desse conjunto de medições será 9,02 mais ou menos 0,17 volts. Para determinar a incerteza padrão combinada de um conjunto de medições, é importante que se conheça a função densidade de probabilidade de cada uma dessas incertezas. Então, para analisar esses dados obtidos, a função densidade de probabilidade ela pode ser representada por cada uma dessas 3 funções, por uma dessas 3 funções. Uma função retangular, uma função triangular ou a partir de uma gaussiana. No caso, a função retangular ela é utilizada quando se conhece apenas os valores máximos e mínimos de uma variação, e a incerteza padrão ela é obtida pela relação A dividido por 2 raiz de 3. Já a função densidade de probabilidade triangular ela é utilizada quando se conhece os valores máximos e mínimos de uma variação e um valor
mais provável daquela medição. Então, você tem uma estimativa da distribuição desses dados. E a incerteza padrão ela é representada por A dividido por 2 raiz de 6. Já a função de densidade de probabilidade gaussiana, ela é utilizada quando você conhece o desvio padrão da média de um conjunto de medições, de N medições, a partir de processos repetitivos, né? Quando você faz um processo de medição seguindo os padrões de repetibilidade. Então, neste caso, a incerteza padrão ela é igual ao desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de amostras ou número de medições realizadas naquele processo. Vimos até que os parâmetros estatísticos para cálculo das incertezas de medição. Não é objetivo desse material esgotar todo o conteúdo de análise estatística de uma medição, tendo em vista que aqui abordamos apenas aqueles conceitos principais que irão subsidiar você no exercício da sua profissão de engenheiro eletricista. Não deixe de assistir ao próximo vídeo. Nele abordaremos sobre o nível e intervalo de confiança de uma medição. Até o próximo vídeo.